Você já calculou a estabilidade de um talude infinito, que tem lá tantos graus de uma vertente, e aí você não sabe por onde começar, você viu mais ou menos seu professor te mostrando, ou você viu em livro que tem a ver com trigonometria, tem a ver com massa da fatia, mas você está perdidão nisso aí? Vem comigo que eu vou te ajudar a calcular agora um talude infinito. Bom, então vamos lá. Nós vamos calcular agora o fator de segurança para esse talude infinito ou para essa vertente que tem um ângulo aqui, ó, de 27 graus em relação à horizontal. Então, nós temos uma camada de solo de 2,5 metros de profundidade ou de espessura, com um peso específico natural de 17,5 quilonewtons por metro cúbico, uma coesão de 13 kPa, um ângulo de atrito de 22 graus sobre essa rocha, né? Uma camada aqui subjacente que é uma rocha. Isso que você está vendo é, portanto, um talude infinito, quando nós temos uma extensão daquela camada muito maior do que a espessura, no caso aqui, 2,5 metros. Ok? Bom, para nós calcularmos esse fator de segurança, nós vamos trabalhar com uma abordagem de equilíbrio limite, ou seja, vamos comparar as tensões resistentes com as tensões atuantes ao longo de uma superfície de ruptura. No caso aqui desse tipo de talude, um talude infinito, nós supomos uma ruptura ao longo de onde? Ao longo do contato, né? Nesse exemplo aqui, rocha-solo. Ok? Então, você vai ter uma superfície de ruptura que vai passar por esse contato e aí ela vai obedecer os princípios de equilíbrio limite. Vai haver um fator de segurança que é constante para essa superfície e aí a gente vai fazer esse equilíbrio de tensões, tá? Ou essa comparação, melhor dizendo, de tensões resistentes e tensões atuantes. Então, nós podemos trabalhar aqui, ó, da mesma forma que em equilíbrio limite se trabalha com o método das fatias, tá? Basicamente vai ser uma geometria, uma trigonometria básica. Pensa o seguinte comigo. O que a gente vai comparar ao longo dessa superfície? Ó, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, vou fechar uma fatia, tá? Ó. E aí, ao longo dessa fatia, eu vou querer comparar o que é força resistente ou tensões resistentes com as atuantes. Você concorda comigo que tentando estabilizar, né, ou tentando manter a estabilidade aqui desse problema, desse modelo, nós vamos ter a resistência ao cisalhamento do solo, né? E tentando fazer em função do peso, né, fazer com que haja uma ruptura, nós vamos ter aí as tensões atuantes, que eu vou chamar aqui de sigma S. Beleza. Então, o que vai acontecer? Ó? Já que essa camada tem aí uma geometria, já que ela tem os seus parâmetros de resistência e o peso específico aqui, ó, a gente poderia calcular quais são as variáveis que vão estar envolvidas aqui, ó. Quando eu falar em resistência ao cisalhamento aqui no caso, né, ou tensão resistente, pelo princípio de Mohr-Coulomb, nós vamos poder falar que ela vai ser igual a coesão, né, mais uma tensão normal efetiva vezes tangente do ângulo de atrito. Isso aqui é resistência ao cisalhamento. Enquanto quem vai ser essa tensão atuante? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá, ó. Nós vamos imaginar o seguinte. Essa camada, né, essa fatia, melhor dizendo aqui, ó, ela vai fazer, portanto, um peso sobre essa superfície, né? Essa superfície aqui de contato solo-rocha. Então, vai existir aqui, ó, uma tensão, né? Uma tensão vertical, vou chamar aqui de sigma V, e essa tensão vertical
se nós decompusermos ela aqui, ó, em função do contato com a camada, a gente poderia decompor assim, ó, vou colocar de verde aqui, ó. Seria aqui uma tensão normal, concorda? E aqui a gente teria nossa tensão cisalhante, que seriam componentes dessa tensão vertical. Mas beleza, com que ângulo? Bom, se eu tenho aqui esses 27 graus aqui de vertente, esses 27 graus também estão aqui, ó, né? Princípio aí de trigonometria, concorda? Então, aqui eu também teria 27 graus. Ok, então vamos lá, ó. Eu vou precisar de quê? Para calcular essa tensão cisalhante, nós vamos precisar do peso da fatia, vai ser a primeira coisa. E como que eu faço para conseguir esse peso? Eu vou precisar da geometria da fatia. Então, vamos só determinar a largura dessa fatia. Ó, vamos supor que eu tenho aqui uma largura B. Por quê? Porque se eu conhecer essa largura e já que eu tenho altura, eu calculo a área dessa fatia como sendo B vezes Z. Se você pegar esse triângulo aqui de cima, ó, e colocar aqui embaixo, você vai ter um retângulo de Z vezes B, você concorda? Então, vamos deixar dessa forma, com uma espessura, né, ou com uma largura B dessa fatia. Bom, e aqui vai estar um ângulo de 27 graus, um ângulo I, vou chamar de ângulo I. Então, quem que vai ser esse pedaço aqui, ó, X? Por que eu preciso saber isso? Porque todo esse peso dessa fatia vai estar atuando exatamente sobre quem? Sobre essa extensão X. E aí, ó, então isso aqui, por trigonometria, né, nós vamos ter aí, ó, deixa eu colocar aqui em cima, cosseno de I vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Logo, esse meu x vai ser igual a b sobre cosseno de I. Então, b sobre cosseno de I. Ok. Beleza. Vamos conhecer o peso dessa fatia? Eu preciso conhecer qual é o peso, porque eu já sei que essa tensão vertical vai ser peso sobre a área. Então, vamos lá, ó. Já que eu conheço o peso específico natural, 17,5, nós sabemos muito bem que peso específico é igual a peso sobre volume. No caso aqui, a gente está chamando o peso de W, né? Então, quem que vai ser esse W? Vai ser o peso específico vezes o volume dessa fatia, tá? Agora, vamos lá. Quem vai ser esse volume? Você concorda comigo que vai ser a área da fatia vezes 1? Por que 1? Porque aqui, ó, pensando perpendicular à sua tela, nós vamos trabalhar em uma abordagem de equilíbrio limite 2D com um cálculo de fator de segurança por metro linear. Então, o que vai acontecer é que o volume dessa fatia a cada metro linear, ele vai ser igual à área, que é B vezes Z, vezes 1 metro. Concorda? Ok. Então, esse peso da fatia vai ser gama vezes B vezes Z, né? Vamos guardar isso aqui, então. Quem que eu preciso calcular agora? Essa tensão vertical. Porque a partir do momento que eu conheço a tensão vertical, eu consigo decompô-la em tensão normal e tensão cisalhante, que é a tensão atuante aqui do nosso caso. Então, vamos lá, ó. Essa tensão vertical vai ser, como sempre, força sobre área. Quem que é essa força? É o peso. Agora, quem que vai ser essa área? Mesma coisa aqui, ó, mesmo raciocínio. Vai ser por metro linear. Então, eu vou colocar aqui o peso, gama vezes B vezes Z. E essa área vai ser todo o contato aqui, ó, da fatia. Então, se você pensar aí tridimensionalmente, né, ou perpendicular à sua tela,
essa área vai ser B sobre cosseno de I, que é o nosso comprimento X, vezes 1. Faz sentido? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Corta esse B, né? A gente nem atribuiu um valor para ele, né? Nem determinou esse valor, porque cortou, né? Então, não ia fazer diferença nenhuma. Logo, isso aqui vai ficar igual a gama vezes Z. Esse cosseno de I vai subir, né? Então, vezes cosseno de I. Isso aqui vai ser a nossa tensão vertical, ok? Então, agora o que a gente vai fazer é decompor aí quem é tensão normal e quem é tensão cisalhante, tá? Então, vamos lá. Pronto, ó, dei uma limpada aqui na tela, você vai ver o seguinte, ó, se eu for pegar essa tensão vertical para decompor, vai ficar assim, ó. Aqui está a tensão vertical e aqui vai ter a tensão normal e vamos ter uma tensão cisalhante. Esse ângulo aqui é ângulo I, né? 27 graus. Tensão normal aqui e tensão cisalhante. Quem vai ser a nossa tensão normal? Você concorda que ela vai ser igual a tensão vertical cosseno do ângulo I, né, 27, enquanto a tensão cisalhante, né, um cateto oposto aí, vai ser igual a tensão vertical vezes seno de I. Joia? Então, nós vamos trazer isso agora para a nossa relação de fator de segurança, que vai ser a tensão resistente, coesão, mais a tensão normal efetiva tangente do ângulo de atrito, sobre quem? Sobre a tensão cisalhante. Beleza. Então, como é que isso aqui vai ficar? Ó, a coesão eu conheço, né? Então, fator de segurança é igual a coesão mais essa tensão normal efetiva, aqui no nosso talude não tem água. Então, tensão normal efetiva é igual a tensão total. Isso aqui vai ficar igual. A tensão normal é sigma V, cosseno de I, vezes tangente do ângulo de atrito, todo mundo sobre a tensão cisalhante, que vale quanto? Olha ela aqui, ó, tensão vertical, seno da inclinação da vertente, não é? Joia. Então, isso aqui vai ficar igual, ó, coesão mais... Quem que é a nossa tensão vertical? Lembra? Essa tensão vertical aqui é gama vezes Z vezes cosseno da inclinação. Acabamos de calcular. Então, gama Z cosseno de I, que vai multiplicar já um cosseno de I aqui de novo, ó, ou seja, cosseno ao quadrado de I, vezes tangente do ângulo de atrito, isso tudo sobre a tensão vertical, gama Z cosseno de I, vezes o que sobrou aqui, ó, seno de I. Pronto. Isso aqui é o nosso fator de segurança. Joia? Então, se a gente for jogar valores aqui, ó, isso aqui vai ficar coesão 13, mais o gama 17,5, Z 2,5, cosseno ao quadrado de 27, tangente do ângulo de atrito, que é 22, tudo isso sobre, sobre o gama 17,5 vezes 2,5, que é a profundidade, vezes cosseno de 27, seno de 27. Aqui você tem que tomar muito cuidado com essas contas, tá? Vai fazendo por parte, mas isso aqui vai dar aproximadamente, deixa eu colar aqui, aproximadamente 1,528, ou seja, 1,53, não é? Então, esse vai ser o fator de segurança para essa vertente aí, ou para esse talude infinito. O que é importante você entender? Que não basta, né? Ou melhor, não passa de uma análise trigonométrica aqui e você entender.
O que é tensão resistente? No caso, a resistência ao cisalhamento ao longo dessa superfície. E o que é tensão atuante? Que vai ser nada mais do que uma componente da tensão vertical, que é função do peso dessa fatia, que é função do peso específico. Beleza, agora e se por acaso nós tivéssemos um nível d'água? Vamos supor que eu tivesse um nível d'água passando aqui no meio, ó, desse talude infinito. Então, tudo aqui para baixo estaria saturado. O que mudaria? Pensa comigo. O que mudaria nessa equação do fator de segurança? O nosso numerador da equação diminuiria e o denominador aumentaria. Por conta de quê? Você concorda que aqui no numerador, a tensão que é função, né, nessa resistência ao cisalhamento é uma tensão efetiva? Então, se você tem uma tensão efetiva onde existe a poropressão, o que vai acontecer? Essa tensão efetiva vai ser igual à tensão total, γH ou γZ, menos poropressão, né? E aí, se eu tenho poropressão, a tensão efetiva reduz. E a tensão cisalhante, ela é função de quem? Ela é uma tensão total, tá? Pensa comigo. Quanto mais elevado está o nível d'água nesse solo, maior é o peso. Essa tensão cisalhante não é função só do peso, ela é uma tensão total, ela não é uma tensão efetiva, tá? Então, você teria aqui, ó, a tensão cisalhante sendo uma função do peso, e ela é uma tensão total. Portanto, o numerador reduziria e o denominador aumentaria. Só que tanto a tensão normal, efetiva, quanto a tensão cisalhante são funções da tensão vertical. E aí você vai calcular isso aqui normalmente, ó. Essa tensão vertical, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, ela vai ser um somatório de γH. Então, até que profundidade o meu solo está com peso específico natural? E até que profundidade ele está com peso específico saturado? Então, você precisa conhecer esse peso específico saturado e vamos supor que eu teria aqui, ó, uma espessura Z1 com solo natural e uma espessura Z2 com solo saturado. Isso aqui ficaria γ natural vezes Z1 mais o γ saturado vezes Z2. Eu não tenho essa informação de peso específico saturado. Você pode adotar, né, isso aqui vai estar na literatura, você pode pesquisar, você pode adotar 1 a 2 quilonewtons por metro cúbico acima do peso específico natural, tá? Ok, era isso aí. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Espero que isso aqui venha te ajudar nos seus exercícios, provas, concursos, estudos, no que for. Então, não deixe de curtir esse vídeo se de alguma forma ele te ajudou. E é isso aí. Aquele abraço e até um próximo vídeo.